Continuando aqui. Então, no AutoCheck, ele vai fazer para mim, então, todos esses testes aqui, ó. Então, a gente vai colocar ele para fazer mais uma vez. A gente está fazendo escoamento ali agora. Então, a gente vai clicar e vai fazer mais uma vez. Aqui ele trancou, não pode gotejar, abriu, está injetando, vai travar novamente, não pode gotejar. Já viu resistência, as resistências bateram, depois a gente vai filmar a resistência novamente. E aqui ele começa aumentando a rotação, ele começa de 800 RPM e vai até 20.000 RPM. Os 4 dígitos aqui no leitor, ele tem esse ponto no meio justamente para identificar que quando está 2000 aqui, que ele está em 20.000 RPM. Aqui é devido à norma da MNT que ele não pode fazer com 5 dígitos aqui. Aí ele fez já como determina ser 4 dígitos, então ele fez com 4 dígitos aqui, mas o entendimento é aqui é o seguinte, ó, aqui não é 80 RPM, é 800 RPM. Então aqui, se tivesse aqui, 1800, então aqui 2000 é o máximo que ele chega, 20.000 RPM. Então tá lá, ó, a maneira que ele injetou. Então olha lá, ó, ali eu tenho uma quantidade, todos injetando iguais. Ah, injetou 3 para cima, injetou 3 para baixo, como é que eu vou saber? A máquina vem com uma tabela. E se não vir com uma tabela, você consegue essa tabela na internet, que ela tem lá uma tabela de quantidade de combustível que ela vai injetar nesses testes, principalmente nesse último aqui, que é a quantidade de combustível que é injetado, e ela tem uma tabela de resistência que cada válvula injetora também trabalha. No caso, as 4 vão trabalhar bem próximas iguais. Nós já vamos fazer o teste aqui agora. Vamos selecionar aqui, ó, resistência, e vamos ver o teste da resistência que ela está dando, ó. Então, a primeira está me dando 15,1 ohms, a segunda 15,2, a terceira 15,0 e a quarta 15,1. Então, está dentro de um padrão. Então, se eu for comparar na tabela lá, ela tem que bater dentro disso daí. Um 10% para mais, 10% para menos sendo usado. Ok? Então, seguindo sempre uma tabelinha. O que é esse cara aqui, ó? Selecionando aqui um contador de pulsos. Vamos abrir o escoamento aqui, enquanto escoa lá. Contador de pulso é a abertura e fechamento que a agulha tem de trabalho. Aqui eu consigo uma projeção dele aqui, ó. Ela vai abrir e fechar 100 vezes mais rápido que o normal dela aqui. Aqui o RPM dela eu consigo trabalhar e a duração desse pulso aqui eu consigo controlar em milissegundos. Então eu vou aumentar essa contagem desse pulso aqui, ó. Eu vou colocar lá a 7,0 lá, ó, milissegundos. Só que o RPM eu vou aumentar também, ó. Eu vou largar lá 8.000 RPMs, ó. Então aqui RPM, 8.000 RPMs e os pulsos lá, ó, tá a 7 milissegundos. O tempo que abre fica abrindo e fechando essas agulhas das válvulas injetoras que nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu vou clicar aqui, aqui eu posso programar um tempo. Eu vou programar aqui, ó, em segundos aqui. Ok lá, tá vendo? Então aqui, ele calculou 10 segundos na máquina, eu programei, foi suficiente para, em 8.000 RPMs, esse abertura e fechamento dessa agulha, fazer um processo semelhante ao trabalho que ele teve no carro. Então a quantidade que ele injetou aqui, ó. Então, na provetinha aqui, ele chegou, passou um pouquinho de 200 ml ali. Ok? Abrindo o escoamento novamente. E vamos fazer esse teste aqui novamente. Ah, Fabiano, essa máquina me ensina eu trabalhar com esse processo aqui de não colocar
um RPM diferenciado do pulso? Com certeza, é o que eu vou simular aqui para você. Se eu colocar um pulso mais baixo, olha lá, eu vou colocar agora aqui, ó, vamos deixar com 2,4 a 8.000 RPM. Olha a diferença que vai acontecer, ó. Ó, quase não sai nada de combustível, olha lá, ó. Só está saindo um vaporzinho, ó. E mudou o som nitidamente da válvula injetora, porque ela está com um pulso de abertura e fechamento da agulha com um RPM baixo, como se estivesse numa marcha lenta. Ó, então não condiz essa quantidade de combustível que está aqui, ó, essa estanqueidade aqui, ela é muito baixa. Então a relação, a proporção, então eu tenho que seguir uma tabela. Ela vem também. Então esse aqui justamente é o exemplo que eu estou dando para vocês. De não fazer o teste errado. Aí você faz um teste desse aqui e você fica com dúvida. Aí você fala para o cliente, pô, mas as válvulas injetoras estão com as agulhas com problema. Negativo. Você que não está sabendo usar a máquina. Vamos lá novamente. Então, eu tenho que fazer um pulso, uma abertura e fechamento dessa agulha proporcional à rotação. Então se eu vou trabalhar agora lá, vamos aumentar essa rotação. Vamos colocar, nem existe essa rotação em carro, né? Mas vamos colocar lá 10.000 RPM. O pulso agora eu vou aumentar consideravelmente. Vamos colocar metade do pulso ali, ó. Que é o mínimo que ele vai trabalhar, 75% daquilo que está condizendo lá. Então vai ser mais ou menos aqui, ó, se ele está lá com, baixou um pouquinho, 10. Ele vai ser 7.500, 7,5. Vamos deixar com 7,5 milissegundos. Cliquei na função, abri. Bar de pressão está com 3 bar, tá ótimo. Olha lá, ó. Aí sim, ó. Você já está vendo que está tendo uma rotação e uma abertura dessa agulha aqui. Tranquilo. Aí sim, ó. Aí é considerável. Aí tem lógica, ó. Ok, ó. Tem lógica. Tá, mas eu tenho uma dúvida. Eu acabei esquecendo ou não estou agora aqui com o manual da máquina para fazer esse comparativo desses testes, seguir aquele padrão. Aí você pode fazer o seguinte, quanto que eu estou trabalhando? Com 10.000 RPM. Então eu vou na mesma abertura da agulha. Ah, mas não vai forçar? Aí você vem aqui e diminui. Ó, vai trabalhar só com 10 segundos, como eu estou trabalhando, você pode diminuir, você coloca 8 segundos ali, porque você vai fazer um teste rápido. Você fazendo esse teste aí, no mínimo número ímpar, como eu falei para vocês, não vai danificar a agulha. Não vai. A não ser que a válvula injetora já esteja com defeito no carro, com alguma falha eventual, você tirou ela, antes de fazer a limpeza ultrassônica, você vai fazer o teste na máquina. Primeiro, sempre assim, sujo, da maneira que esteja, falhando, você tem que retirar a válvula do carro, como a gente fez, e colocar para fazer o teste primeiro. Depois do teste, fez a limpeza ultrassônica, retorna para a máquina, faz o teste novamente. Não apareceu nada, monta, tá ok. Beleza? Então não vai te dar problema, porque ó, eu vou colocar lá e a gente vai fazer, ó, justamente para mostrar para vocês. Olha, tá vendo? Que a rotação aumentou mais ainda, ó. O barulho mudou. E vai terminar meus 8 segundos ali. Não danificou nada. E eu posso comparar a minha estanqueidade. Quanto de combustível que saiu. Abro o escoamento. Enquanto está escoando lá, a gente fecha.